Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Estamos na escolha das provas, esse item fabuloso, que eu tenho visto muitos comentários importantes, as pessoas gostando desse item, escolha das provas. Vocês vão gostar também dos próximos itens que nós vamos entrar na sequência, relações de além-túmulo. Só vai ficando cada vez melhor, né? E hoje nós vamos estudar então as questões 269, 270 e 271. 269, 270 e 271. Vamos lá? Se puder compartilhar esse vídeo, você ajuda a divulgar a doutrina, não tem fins lucrativos, tá? E o livro que a gente está usando é da editora M. 269. O espírito pode se enganar a respeito da eficácia da prova que escolhe? Escolhi, não resolveu tanto. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças, e então sucumbe. Também pode escolher uma que não lhe traga nenhum proveito, como um tipo de vida ociosa e inútil. Mas então, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, percebe que nada lucrou e pede para recuperar o tempo perdido. Já vou falar já sobre esse vida ociosa aqui. Vamos continuando. 270. Aqui estão relacionadas as vocações de certas pessoas e o desejo de seguir uma determinada carreira em vez de outra. Resposta. Parece-me que vós mesmos podeis responder a essa questão. Não é consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provações e sobre o progresso alcançado numa existência anterior? Quer dizer, não é dom, são habilidades conquistadas. Há vocações que certas pessoas têm, habilidades que certas pessoas têm, o dom que certas pessoas têm, não usa o termo dom, porque dom quer dizer presente. Ele tem o dom disso, ele tem o dom daquilo, ele tem o dom de tocar piano. Não, não tem. Ele tem uma habilidade conquistada de transformar sons em movimento e se dedica muito a tocar piano, porque senão ele não vai colocar o dedo nas notas certas, né? Tudo tem dedicação. Não há nada feito sem dedicação. Você pode ter a vocação que for, se você não se dedicar, não vai funcionar, certo? Então não é dom, é conquista. É algo que nós temos e trazemos de outras vidas para agora. Ou deixamos latente, porque nessa vida não nos importa, não nos interessa aquilo. Mas todo progresso adquirido, a gente erroneamente chama de dom, tá? 271. No estado errante, ou seja, entre uma encarnação e outra, a gente já explicou isso, esse termo nos outros vídeos, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como julga poder fazê-lo quando nasce, por exemplo, entre povos canibais? Resposta. Não são espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza deles, ou os que lhes são inferiores. Então, vamos lá. Agora, antes da explicação de Kardec, quero fazer um apanhadozinho aqui. O espírito pode se enganar a respeito da eficácia da prova que escolheu? Pode. Eu cometi um erro, me arrependi, espiei pela dor, mas eu me revoltei. Por que eu espiei pela dor? Por que eu senti na pele o que eu causei para os outros? Porque eu perdi as oportunidades de espiar pelo amor. E aí então Deus permite que eu sinta na pele, que eu sofra para entender aquilo que eu causei ao outro. Se eu passei por essa expiação com resignação, o que é resignação segundo o Espiritismo? Resignação é, não me revolto contra Deus porque aquilo que eu estou passando é culpa minha, mas luto com todas as forças possíveis para minimizar os efeitos e sair daquela situação que eu me encontro. Esse é o ponto da resignação que eu preciso ter. Certo? Certo, beleza. Já entendi tudo isso. Mas lá no fundo eu não fui resignado. Eu me revoltei por aquilo que estava acontecendo. Mas eu acho que eu estou a um nível legal. Não, eu consigo passar sim. Eu escolho aquela prova. Não passo, sucumbo, porque ela é mais forte do que eu? Não, porque eu ainda não estou devidamente preparado para enfrentá-la. O objetivo da expiação não é sentir na pele o que eu fiz para o outro. O objetivo da expiação é eu criar uma aversão aqui dentro para que eu não faça outra vez. Porque veja, não tem como eu evoluir sem cometer erro.
eu me equivoco, porque eu não sei que é errado. Descubro que é errado e não faço mais. Simples assim. Esse evolui rápido. Aquele que recalcitra no erro, o que é? Quer ter razão. E muitos de nós somos assim. A gente quer ter razão de todo jeito. A gente perde um amigo, perde um clima agradável dentro de casa para ter razão. A gente quer ter razão de todo jeito. E mesmo quando fala, não, você tem razão, a gente continua achando que não foi de coração e continua insistindo naquela discussão até que sintamos-nos com o ego afagado a ponto de acharmos que temos razão. O problema é esse. Deus não dá bola para o nosso ego. Não faz diferença nenhuma. Se eu infringir a lei divina e natural, não faz diferença nenhuma eu estar sentindo que aquilo estava certo. Vai continuar sendo errado. O certo continua certo mesmo se ninguém estiver fazendo. O errado continua errado mesmo se todos estiverem fazendo. Isso é um fato. Tá? Então, escolho uma prova e acabo sucumbindo nela. Outras pessoas escolhem uma vida para fugir das situações de prova, como irmãs, daquelas irmãs da Igreja Católica que vivem a vida inteira só em oração dentro de celas. Vida perdida. Porque só o fato de eu não fazer o bem já é o mal. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. O bem é ação. Jesus é muito claro nisso, o bem é ação. Aqueles monges que vivem reclusos, só vivendo entre eles, fazendo oração para o mundo, filho, não vai mudar nada. Vai fazer alguma coisa de útil e sai daí. Você vai chegar no plano espiritual e vai ter que fazer de novo. Uma outra vida, tendo aprendido, espero. Essa da questão 269. Da questão 270, é claro que os dons, a gente já falou dos dons, não existem dons seriam presentes. Deus não escolhe para você, vou dar esse dom, para você, vou dar esse dom. Não. São habilidades que nós já conquistamos ou não. Ou habilidades que não nos são úteis nessa encarnação, ou habilidades que são úteis nessa encarnação. Tá? No estado errante, o espírito estuda, 271, estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como julga poder fazê-lo quando nasce, por exemplo, entre os canibais? Quem nasce entre os canibais é porque tem essa característica, ou são inferiores a isso ainda. Tá? Tem missionários que vão encarnar lá? Tem missionários que vão encarnar lá, mas para levar esses canibais a evoluírem. Aí estamos falando de missionário, é diferente, né? Aí é diferente, aí é outro padrão, é outra situação. Na explicação de Kardec, sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde a brutalidade e a ferocidade não têm analogia na Terra. Tem planetas primitivos são muito mais atrasados do que aquilo que a gente chama de canibais, né? Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo, e vir juntar-se aos nossos selvagens é para eles um progresso, como seria um progresso para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se não almejam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não permite que compreendam um processo mais completo. O espírito só pode progredir gradualmente. Ele não pode transpor num salto a distância que separa a barbárie da civilização. E nisso vemos uma das necessidades da reencarnação, que realmente corresponde à justiça de Deus. Em que se transformariam esses milhões de seres que morrem a cada dia no último estágio da degradação se não tivessem os meios de atingir a superioridade? Por que Deus os teria deserdado dos privilégios concedidos aos outros homens? Aí Kardec, sempre o bom senso encarnado, trazendo situações para nós pensarmos. Por que Deus teria deserdado aqueles sujeitos que morrem sem ter conhecido sequer o Cristo, ou uma ideia sequer do Cristo? A pergunta anterior, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem a cada dia no último estágio da degradação se não tivessem meios de atingir a superioridade? Por que para nós Deus permite que conheçamos o Espiritismo e para eles não? Porque há uma escala, por isso a necessidade de todas as religiões, por isso as necessidades de todas as ideias de crenças, por isso essa diversidade tão grande no mundo de provas e expiações que nós vivemos. Quando o mundo de provas e expiações passar para a regeneração, muitos desses espíritos vão ter que ser levados para um outro planeta de provas e expiações, porque a Terra vai ser de regeneração e aqui ficarão só aqueles que têm condições de aqui habitar e que vão evoluindo e assim sucessivamente. Nenhum de nós está deserdado, esquecido por Deus. Todos estamos definitivamente sob a sua graça,
né? Ou seja, nós estamos todos em evolução constante, mas a natureza não dá saltos. Em meio aos canibais vão nascer os canibais, ou inferiores. Se você pegar um sujeito de um mundo primitivo encarnando pela primeira vez em meio aos canibais, já melhorou uma barbaridade, porque ele vai fazer só aquilo que os canibais fazem. Tirando um canibal e levando ele para a civilização, por mais que ele mantenha ainda as suas características de brutalidade, já fez bem menos do que faria no meio dos canibais, ou seja, vai sempre evoluindo. O espírito de Castelnaudary, que é, ou de Castelnaudary, como está escrito lá no livro Céu e Inferno, ele matou a esposa e o irmão por ciúme, ficou lá cerca de 200 anos preso na casa, vivenciando aquela situação depois que ele desencarnou. E São Luís e Santo Agostinho dizem que ele, antes daquela encarnação, ele tinha encarnado em meio aos canibais, e antes disso, em um mundo primitivo, ou seja, em 3 encarnações ele matou só 2. Era de uma brutalidade terrível, depois comia gente e depois matou só 2. Foi evoluindo. Claro que cometeu 2 assassinatos, isso é grave e tudo mais, tanto que ficou lá cerca de 200 anos naquela situação, revivendo aquilo o tempo todo para realmente criar um arrependimento de verdade, né, para depois passar pelas expiações, pelas provas e pela reparação, mas é um avanço gigantesco que teve, né, de sair do mundo primitivo, da primeira encarnação na Terra como canibal e a segunda já na França no século XV, no século XVII. Então estamos falando realmente de que a evolução não dá saltos e a gente vai vendo e entendendo as dificuldades que as outras pessoas têm. É esse o objetivo do Espiritismo, dar técnicas para que nós entendamos as inferioridades, por exemplo, das outras pessoas, sejamos tolerantes com elas e com isso pratiquemos a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Percebeu? Esse é o Espiritismo, essa doutrina extraordinária que traz ciência, que traz filosofia, que traz religião, e essa doutrina de tríplice aspecto nos enche de técnicas para fazer aquilo que Jesus fez e conseguirmos então evoluir. É isso, eu sou Fábio Pereira, amanhã tem mais Gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, tchau.